Olá, hoje é 1º de outubro de 2019, terça-feira, primeiro dia do mês, começando o 10º mês do ano e o Bom Dia Maranhão está começando agora também, aqui pela TV Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Construído no início da década de 90, prédio conhecido popularmente como Balança, mas não cai, começa a ser demolido. Com altas temperaturas, revisão em veículos é recomendada para se evitar maiores prejuízos. Entram em vigor nesta terça-feira as novas alterações do Código do Trabalho. Defensoria Pública do Estado já recebeu mais de 1.000 denúncias de violência contra o idoso. Os bastidores da política com John Coutrin e os destaques da segurança com Silvan Alves. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Pois é, pessoal, 7h01. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, aqui na capital São Luís, na região metropolitana e também no interior do estado. A partir de agora, lhe convido para ficar comigo até às 8 horas da manhã, eu, Eduardo Ericeira, aqui na tela da TV Difusora, no Bom Dia Maranhão, trazendo as principais informações de todo o estado. Na política, como você acompanhou aí um vídeo, teve uma confusão envolvendo o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, no interior do estado, neste fim de semana. É um dos assuntos para John Coutrin. Tem também a participação do nosso quadro de segurança de Silvan Alves. Aliás, teve um acidente já hoje, ali próximo à rotatória do Calhau. A gente já tratou sobre essa situação, sobre esse assunto ontem, aqui no Bom Dia Maranhão. Vários acidentes no fim de semana. Hoje pela manhã já teve um acidente próximo à rotatória do Calhau, naquela alça ali, saindo da Avenida Carlos Cunha, já indo em direção à Avenida dos Holandeses. E também o outro acidente já no bairro do Turu. A gente já teve essa informação no bairro do Turu, já hoje pela manhã também. Teriam inclusive vítimas fatais, a nossa produção está confirmando, mas infelizmente já 2 acidentes registrados na manhã desta terça-feira, também aqui na região metropolitana. Vários assuntos, várias informações, a gente vai debater também a questão da violência contra a pessoa idosa, a gente vai receber o promotor do idoso Augusto Coutrin e várias outras informações. Está tendo mutirão também na área da saúde, vai ter encontro para tratar sobre a questão do sarampo aqui no estado do Maranhão, várias informações até às 8 horas da manhã aqui na TV Difusora. Agora são 7h02, a gente começa com a informação de que foi construído no início da década de 90 um prédio localizado no bairro do São Francisco e conhecido popularmente como Balança, mas não cai. Depois de 27 anos, começou a ser demolido. O processo está sendo realizado manualmente para garantir a segurança dos moradores e também de comerciantes da área. O prédio começou a ser demolido manualmente e deve estar pronto daqui 120 dias. A estrutura foi construída em 1990, mas 2 anos depois foi abandonada após a empresa responsável pela obra decretar falência. Conhecido como Balança, mas não cai, os 7 andares já foram ocupados por 2 vezes por moradores irregulares. Primeiro, nós identificamos realmente as pessoas que estavam lá, as suas necessidades, a carência de moradia. Colocamos alguns que estavam enquadrados dentro dos nossos programas de assistência social para poder realmente elas serem atendidas com aluguel social enquanto eles estariam na reserva do Minha Casa Minha Vida. O processo de demolição do prédio já se arrastava há quase 10 anos. 2 ações judiciais foram movidas para desocupar e demolir a estrutura. A decisão final da Justiça foi de janeiro deste ano. Havia uma pressão nossa aqui o tempo inteiro para que ele fosse demolido, em função de saber que, mesmo não tendo pessoas residindo lá dentro, as pessoas que transitam nas ruas vizinhas corriam um risco se o prédio caísse. E aí agora o município de São Luís está cumprindo a sentença, que foi a sentença em que eu determinei a demolição do prédio. De acordo com a Secretaria de Habitação e Urbanismo do município, o processo foi demorado porque não existia mais o projeto original do prédio. Isso acabou dificultando a demolição. Recentemente, a Justiça foi procurada por um suposto dono do imóvel. A questão vai mais uma vez para a Justiça, já que quem está demolindo o prédio é a Prefeitura e isso vai custar mais de R$500 mil. Apareceu um dono no terreno, né? Se sabia que era um terreno de uma massa falida, né? Que esse terreno provavelmente iria para um leilão e, em função, talvez, dessa situação, isso se arrastou até um certo tempo, né? E agora tomou-se uma decisão, nós estamos cumprindo essa decisão e agora o futuro realmente do que vai acontecer depende de uma decisão judicial também. Pois é, um prédio conhecidíssimo aqui na capital São Luís, que fica no bairro do São Francisco, próximo à região central da cidade. Uma área com muitos comércios, muitos pontos comerciais, muitas residências também. Bem próximo à Avenida Castelo Branco, que é a principal avenida que corta o bairro do São Francisco.
tem que ter trabalho, tem que ter o cuidado mesmo com esse trabalho de demolição para que justamente não possa interferir no cotidiano das pessoas e por questão de segurança também. Um prédio que já estava brigando morador de rua, inclusive pessoas suspeitas até de se envolver com tráfico de drogas, enfim. É uma ação que deveria ser tomada mesmo pela justiça, a gente espera que seja tomada, claro, com segurança para aquelas pessoas que transitam por ali, também moram e ocupam o espaço comercial. Agora 7h05 e olha essa notícia extremamente importante para quem tem carro que vem lá da região dos Cocais. No período de altas temperaturas também é preciso ter atenção com o veículo. Uma revisão é recomendada para se evitar prejuízos. Você sabia? Acompanhe na reportagem de Francione Araújo. Chegou o verão, a estação mais quente do ano, exige cuidados especiais com o seu veículo. Evite surpresas indesejáveis, queda do rendimento e gastos que não estavam previstos e podem pesar no seu orçamento. Um item fundamental que os motoristas não podem se descuidar é sobre a revisão do veículo. Seja rigoroso, mantenha sempre em dia. Nesse período, o verão pode afetar no desempenho do seu carro. Olho nos pneus, preste muita atenção. Em dias quentes, o atrito da borracha com o solo é maior e, consequentemente, o desgaste também aumenta. Por isso que é ideal, sempre nessa temperatura que está, manter a calibração dos pneus adequada, dentro do prazo estipulado pela montadora, cada pneu, manter sempre a questão do carro alinhado e balanceado, que é muito essencial, e evita também um desgaste e um possível futuro do cliente ter que colocar uns pneus novos, né? A checagem dos fluidos do seu carro durante o verão deve ser feita com mais frequência. Atenção no nível dos aditivos do radiador. Não se esqueça do óleo do motor, do fluido de freio, do sistema de arrefecimento do motor e até dos lavadores para-brisa. Os fluidos evitam o superaquecimento e o carro não vai te deixar na mão. Se o óleo estiver muito baixo, a gente tem aquela atençãozinha básica, sempre está verificando, completando, porque se o fluido de freio estiver muito baixo e a gente pegar uma estrada, corre o risco de você ficar sem freio, verificar as pastilhas, ver se estão com a espessura mínima para ser verificado ou até mesmo substituído. Erisvaldo já ficou diversas vezes na mão. Hoje, ele sabe a importância dos cuidados redobrados com seu veículo, principalmente neste período de verão intenso. Isso por falta de olhar óleo, de olhar água. Aí fiquei já no prego umas várias vezes já. Esse período quente atrapalha? Atrapalha sim, porque a quentura faz com que o motor aqueça mais quente. Então a gente tem que estar sempre preparado, tem que estar sempre se olhando para não correr esse risco de ficar na estrada. Tá aí então a reportagem da nossa Franciane Araújo, lá da cidade de Caxias, nossa afiliada lá no município de Caxias. Interessante é que as pessoas se preocupam muito no período chuvoso, né? No período de inverno, quando está na chuva, quando está chovendo, com a questão de pneus, limpador de para-brisa, faróis, enfim. O cuidado tem que ser geral com o veículo, mas no calor, no período de verão, as pessoas não costumam se preocupar. Tá aí informação importante, que o cuidado deve ser constante. Agora 7h08 em Imperatriz, de acordo com a Secretaria de Trânsito, o sistema de monitoramento eletrônico começa a ser instalado ainda esta semana. Será composto por cerca de 100 câmeras e radares. De acordo com a Secretaria de Trânsito do município, o sistema de monitoramento eletrônico começa a ser instalado em Imperatriz ainda esta semana. Será composto por cerca de 100 câmeras e radares. Esse investimento ele é um investimento feito pela Prefeitura de Imperatriz, né? Tudo com verba própria mesmo. E como ele tem um foco no trânsito, ele vai ser um investimento feito pela Secretaria de Trânsito. Então ele vai poder dar segurança, vai poder ajudar nas definições de acidentes de trânsito, ele vai ajudar na diminuição de acidentes de trânsito, né? E principalmente também na questão de diminuição de infração e principalmente na segurança pública também. O sistema de vídeo monitoramento vai ser feito por uma empresa de Curitiba que venceu a licitação. As câmeras vão ser instaladas nas principais ruas, avenidas e praças da cidade. A Prefeitura ainda está definindo os pontos onde as câmeras vão ser fixadas. A prioridade são os locais onde há grande movimentação de pessoas, comércio e bancos. A gente tem uma reunião com o prefeito para definir os pontos e acredito que na quinta-feira já começa a instalação da central de monitoramento e também já
dos locais onde vão colocar as câmeras de vídeo monitoramento. Nas ruas, a notícia da instalação das câmeras de monitoramento eletrônico foi bem recebida pela população, que acredita que o sistema deve melhorar o trânsito e também a segurança pública. Ótimo. A cidade precisa ser monitorada. O cidadão de bem precisa ter proteção, na verdade, né? Isso é ótimo. E o monitoramento ele é muito importante para ajudar a capturar, a encontrar essas pessoas que têm feito maldade para outras pessoas, né? Então, no meu ponto de vista, será muito importante o monitoramento na cidade de Imperatriz. É um projeto louvável para a cidade e precisa o mais breve possível. Pois é, fiscalização é importante, né? Quem anda de acordo aí com as leis de trânsito, claro, não tem que estar preocupado. Quem tem que estar preocupado é, de fato, quem comete infração no trânsito. É importante essa fiscalização justamente para coibir essas irregularidades, acidentes, e aí que muitas das vezes culminam em mortes, né? Isso é importante. Agora, 7h11 e para diminuir a fila de espera de pacientes que aguardam por uma cirurgia geral que envolve hérnia e vesícula, aconteceu nesse final de semana um mutirão no Hospital Carlos Macieira, aqui na capital. Foi apenas o primeiro fim de semana. Até o final do ano serão centenas de procedimentos. Foram quase 2 anos de espera e finalmente o grande dia chegou para Elissandra. As dores na vesícula terão fim. Eu passava muito mal, sentia muitas dores abdominais, aí na hora eu fui consultar e fazer o exame e eu descobri que era pedra na vesícula. A Elissandra era uma das pessoas que aguardava na fila de espera por uma cirurgia de vesícula. Como ela, são centenas de pessoas. Segundo a estimativa do Hospital Carlos Macieira, são quase 2.000 pessoas no Maranhão aguardando por uma cirurgia geral, que abrange vesícula e hérnia. É muito importante que haja mutirões como esses, que aí realmente a gente consegue diminuir muito o número de pacientes que estão em sofrimento, aguardando por uma cirurgia para aliviar uma dor ou uma complicação de uma doença tratável. Serão 5 finais de semana de mutirão de cirurgias gerais, 40 pacientes atendidos a cada final de semana. Irão realizar o procedimento ao longo das próximas 5 semanas, além daqueles que já realizariam normalmente. Então nós teremos uma diminuição dessa fila em aproximadamente 300 pessoas em um mês. Ou seja, nós vamos correr essa fila de forma mais rápida, atendendo aos usuários do SUS de forma adequada e da maneira que o Hospital Carlos Macieira sabe oferecer. Pois é, mutirões de extrema importância que vêm sendo realizados aí durante todo o ano, promovido aí pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora 7h12. Confira agora aqui no Bom Dia Maranhão o nosso giro de notícias. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária de outubro será amarela. Dessa forma, a tarifa sobre acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. A medida representa uma redução em relação aos meses de agosto e setembro, quando a agência adotou a bandeira tarifária vermelha, no patamar 1, com acréscimo de R$ 4,00 para cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência, a mudança da bandeira vermelha para a amarela ocorre pela previsão do aumento das chuvas em outubro. Segundo uma pesquisa encomendada pela Expo Dubai 2020 e divulgada essa semana, o Brasil tem o maior percentual de otimistas do mundo. Segundo o levantamento, 76% dos brasileiros se consideram otimistas, um número considerável superior em relação à média global, que ficou em 56%. A pesquisa acompanhou as prioridades das pessoas para o futuro em questões relacionadas à sustentabilidade, crescimento econômico, tecnologia e viagens. Para impulsionar o público e transformar o Estádio Castelão em um verdadeiro caldeirão tricolor, o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, decidiu manter a promoção de meia entrada para todos. Até quinta-feira a promoção está mantida e, com isso, o time espera ver o estádio cheio para apoiar o Sampaio. Apesar do cenário adverso, o presidente do tricolor reiterou a força do Sampaio Corrêa em casa e segue acreditando, assim como jogadores e diretoria, na conquista do título para colocar a 4ª estrela no manto tricolor. A jabiraca, também conhecido como peixe seco, será o elemento gastronômico da próxima oficina gratuita, oferecida pela Prefeitura de São Luís. O evento integra a programação do Centro de Capacitação em Culinária Típica, que funciona no Museu da Gastronomia. Iniciativa que tem como objetivo fortalecer a gastronomia local, ao mesmo tempo em que incentiva as potencialidades turísticas de São Luís. As inscrições podem ser feitas na sede do Museu da Gastronomia Maranhense, que fica no Centro Histórico de São Luís, das 8 da manhã até as 18 horas.
7 horas e 15 minutos e olha, mais um acidente de trânsito foi registrado na manhã de hoje. A gente, inclusive, já falou sobre esse assunto no início do programa. Você deve lembrar, no início do Bom Dia Maranhão, quem tem mais informações a respeito de mais esse acidente que aconteceu aqui na região metropolitana é Anice Ribeiro. Muito bom dia, Anice. Que informações que você tem pra gente? Oi, Eduardo, muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente. Olha só, o acidente aconteceu aqui nas proximidades do Miritiúa. O trânsito está bastante congestionado. Segundo informações de algumas pessoas que estavam por aqui, presenciaram também um acidente. Um motociclista tentou fazer uma ultrapassagem quando acabou colidindo, com um ônibus e o corpo ainda está aqui no local. A gente vai conversar agora sobre os detalhes com o capitão Jonathan Coutinho, do Corpo de Bombeiros. Capitão, muito bom dia para você. Quais as informações que o Corpo de Bombeiros já tem acerca do acidente? Sim, a primeira equipe que chegava foi a polícia, já deslocou junto com o motorista para a delegacia para prestar esclarecimentos e nesse momento estão fazendo os procedimentos para a retirada da vítima que está presa debaixo do ônibus. Morreu aqui mesmo no local, né? Sim, já veio a óbito, já foi constatado o óbito pelas equipes do SAMU, Serviço de Urgência e Emergência, e estão fazendo o procedimento agora de retirada do corpo. Tá certo. Capitão, muito obrigada. A gente vai continuar mostrando aqui a questão do trânsito, Eduardo. Está muito complicado. Essa aqui é uma das vias bastante movimentadas aqui, né? O motorista do transporte coletivo, segundo a polícia, também já foi conduzido para a delegacia para prestar os esclarecimentos. E, como a gente falou, o corpo da vítima continua aqui. O bombeiro também esclareceu que a família ainda não sabe. Então, por isso, a gente vai preservar também esse detalhe. E as equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, estão aqui no local já, tomando todos os procedimentos e agora aguardando também a chegada do ICRIM para poder retirar o corpo aqui do local. Eduardo. Obrigado pelas informações, Nisso, lamentavelmente, e claro, é um susto muito grande, de repente seja um trabalhador, uma pessoa que estava voltando do trabalho, indo para o trabalho, e acontece esse tipo de situação. Imagina a família que está em casa e recebe uma notícia como essa. Olha, o trânsito bem complicado nesse momento, lá no Miritiúa, como eu disse, a área ali do Turu, situação bem complicada no trânsito neste momento. Claro, um acidente que foi registrado nas primeiras horas da manhã de hoje, que lamentavelmente mais um acidente vitimando uma pessoa. A gente já havia falado daquele acidente na Avenida dos Africanos, que acabou vitimando 2 pessoas, também de moto, mas esse acidente agora envolvendo um motociclista e mais uma vez com morte. Infelizmente, são muitos acidentes que têm acontecido aqui na capital São Luís e em toda a área da região metropolitana. Também teve esse caso de pedestre que aconteceu lá na Avenida dos Portugueses, um dos braços da BR-135, que acabou também vitimando uma pessoa, muitas mortes no trânsito, infelizmente. Olha, gente, no próximo bloco, projeto de acessibilidade, inclusive praia, retorna à programação no verão maranhense. E os destaques da segurança com o Silvan Alves. E mais de 1000 casos de violência contra o idoso já foram registrados na Defensoria Pública. Aqui no estúdio eu converso com o José Augusto Coutrin, que é promotor do idoso. Agora 7 horas e 18 minutos. Rapidinho intervalo, Bom Dia Maranhão, volta já. Sete horas e 21 minutos, Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e em apenas 2 meses, 8 casos de latrocínio foram registrados em toda a região metropolitana de São Luís. Segundo a Polícia Civil, apenas 2 deles ainda não foram elucidados. O homem que aparece nestas imagens de camiseta preta e calça jeans é o principal suspeito do latrocínio do mototaxista Antônio Lúcio de Souza, de 47 anos. O caso aconteceu em agosto deste ano no bairro do Anil. O vídeo foi divulgado pela polícia para que o autor fosse encontrado. Este é um dos 2 casos ainda não elucidados por completo. Esse autor, ele pegou um mototaxista ali na parada de ônibus em frente ao shopping, pediu uma viagem. Quando foi nas proximidades do antigo Lítero, ele pediu para o mototaxista parar. Quando o mototaxista parou, ele encostou uma faca no abdômen do mototaxista. O mototaxista reagiu a esse assalto e acabou sendo esfaqueado por diversas vezes, vindo a óbito no local, e o autor também fugindo na moto do mototaxista. Durante o final de semana, a polícia conseguiu identificar os 3 homens que aparecem neste vídeo. Eles são os principais suspeitos do latrocínio envolvendo o vigilante de uma residência no bairro do Araçagi. Dimas Pereira Borges tinha 69 anos e foi assassinado a tiros. Apenas 2 dos envolvidos são maiores de idade. Já são 8 casos registrados só nesse segundo semestre.
Dos 8 latrocínios registrados nos últimos 2 meses, 6 já foram elucidados, mas em apenas 4 os autores foram presos. A polícia descarta qualquer relação entre essas pessoas e acredita que o aumento dos latrocínios tem a ver com o período das férias. Normalmente se registra por mês de 3 a 4 crimes de latrocínio. No mês de agosto já foram 6, então superou muito a média, né? A gente tem relação, está muito relacionado ao fim das férias. Acaba tendo, após o fim das férias, acaba aumentando naturalmente os crimes de roubo e de furto e, consequentemente, os crimes de latrocínio. O último caso registrado aconteceu no bairro do Calhau. 3 pessoas também já foram identificadas, mas ainda não foram presas. A vítima foi o motorista Luiz Henrique de Melo Matos. A gente segue falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão. Já está aqui comigo o Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, essa questão que a gente sempre fala, né? As imagens de câmera de segurança ajudam no trabalho da polícia, né? Muito. Hoje, nas grandes cidades, o uso dessa tecnologia ele tem sido fundamental para o esclarecimento de muitos casos. Tanto é que os delegados chamaram uma coletiva para disponibilizar esses vídeos para que a população possa ajudar. No reconhecimento, né? Isso, no caso lá do Shopping Rio Anil, esse caso está insolúvel ainda, não foi solucionado, onde em frente ao shopping aparece a vítima, o mototaxista pegando, o passageiro embarcando na moto e depois ele foi encontrado morto, né? Então essa imagem é de fundamental importância para a polícia fechar essa investigação. E aquelas outras imagens foram imagens que a gente já vinha exibindo, que é o caso da morte do seu Dimas, lá do Araçagi, onde essas imagens de câmeras de segurança serviram para identificar o Jonathan, o Marquinho, que seriam os autores da morte desse vigilante, também num caso de latrocínio. Tem o caso do motorista da Secretaria de Governo, que também foi morto ali. Nesse caso aí, a polícia não divulgou ainda, porque nesse caso tem os nomes dos suspeitos. Então, para não atrapalhar o andamento das investigações, porque se trabalha com a possibilidade de latrocínio, mas também não está descartada uma outra possibilidade aí, é interessante que eles sejam presos primeiro, para que a polícia possa esclarecer esse crime aí, esse caso aí, que foi um crime bárbaro também. Sim, crime de grande repercussão, em plena luz do dia, no bairro aqui nobre da capital. Isso, exatamente. No bairro do Calhau. A pessoa estava trabalhando, motorista inclusive, que trabalhava numa secretaria de governo. Sim. E acabou sendo lamentavelmente assassinado também. Silvan, a polícia conseguiu prender 2 dos principais suspeitos de envolvimento na morte do policial militar no município de Imperatriz, né? Exatamente, Eduardo. A polícia conseguiu prender os 2, eles estavam já numa van, esperaram praticamente uma semana depois do crime, eles esperaram esfriar, que é um prazo que eles dão, justamente para tentar chegar até a cidade de Marabá, no Pará. Há alguém, né, isso aqui é importante também, a divulgação, a disponibilização das fotos, tinham sido feitos cartazes e tal, de procurados, e as pessoas reconheceram eles dentro da van. E aí avisaram a polícia, quando já estava lá no 40, que é uma localidade que tem próximo de chegar à cidade de Marabá, o Pedro Vinícius, que é o Olho de Gato, e também o Emerson Santos acabaram sendo presos com ele. Com eles foi apreendida, inclusive, a pistola .40, que era a pistola que pertencia ao policial, no caso Anderson, que foi morto numa loja de aparelho de telefone celular na segunda-feira, 23, lá na cidade de Imperatriz. Quer dizer, um indício fortíssimo para ir para a justiça, né? A pistola do policial estava com eles, estava junto com eles e tal. Agora, Eduardo, a vinda deles para a Imperatriz é importante. Por quê? Porque na semana passada, a superintendente da Polícia Federal, Cassandra, numa entrevista coletiva, ela falava que a desarticulação daquela organização criminosa que seria responsável por mais de 20 assassinatos em Palma, em Dourados, no Mato Grosso, em Imperatriz, no Maranhão, ela poderia estar por trás também da morte desse policial. Então, a prisão deles agora serve para esclarecer se foi um latrocínio ou se ele foi executado a mando do crime organizado. Crime encomendado aí é uma cadeia do crime, né? Se agindo em vários estados. Crime, exatamente, infelizmente. Tá bom. Silvan, muito obrigado pela sua participação. Boa terça-feira para você. Ok, Eduardo. Bom dia para você. Silvan Alves que está de volta amanhã, a partir das 6 horas da manhã, no Bandeira 2, como todos os dias, antecipando aqui o nosso Bom Dia Maranhão. Agora, 7 horas e 27 minutos, um importante projeto de acessibilidade, o Inclusive Praia, retorna à programação neste verão maranhense. A partir do dia 6 de outubro, o projeto agora ganha reforços e incentivos importantes. A reportagem é de Inice Ribeiro. As atividades vão acontecer a partir do próximo domingo e são voltadas especialmente para as pessoas com deficiência.
O pré-lançamento aconteceu na Biblioteca Benedito Leite depois do projeto ficar parado por pelo menos um ano. E uma ferramenta como essa, que te pode disponibilizar um espaço que tu possa bater um papo com os amigos, jogar um vôlei, jogar a conversa fora, reunir a sua família, crianças, idosos, que é a proposta do espaço, que não é só para pessoas com deficiência, é de grande valia. O projeto Inclusive Praia tem uma programação esportiva variada. Serão mais de 30 opções de jogos, brincadeiras com recursos adaptados. Outras 2 edições já foram realizadas e agora a iniciativa tem o apoio do governo do estado e empresas privadas. A gente tem diversas atividades e a nossa principal atividade é o banho na cadeira anfíbia, que a gente leva as pessoas com deficiência ao mar. E, além disso, a gente tem jogos de mesa e de areia que são adaptados para as pessoas com deficiência, os cegos, pessoas surdas também. São vários jogos em vários formatos. E a pessoa com deficiência não pode ser vista somente como uma pessoa que usa um hospital ou usa uma escola, mas como uma pessoa também que tem acesso ao lazer, à educação, à festa e alegria. Por isso, inclusive, Praia assegura o acesso da pessoa com deficiente a uma das áreas mais bonitas de São Luís, que é a praia. O tema desta edição será Você Aqui e tem um significado importante para quem luta pela causa. Independente de ser pessoa com deficiência ou não, mas que a gente compreenda que a gente quer as pessoas lá. A gente quer as pessoas com deficiência, quer a família desse segmento, pessoa com deficiência, idosos, pessoas com baixa mobilidade, por aí vai. É a questão da política inclusiva, né, que tanto se discute no país. Agora, 7 horas e 29 minutos. Confira agora a previsão do tempo aqui no Bom Dia Maranhão. A gente vai primeiro para a capital São Luís, onde a mínima é de 25, a máxima de 32 graus. Aqui para a capital São Luís, céu claro e parcialmente nublado, sem probabilidade de chuva. Agora a gente vai para a cidade de Imperatriz, município de Imperatriz, o céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva ocasional e isolada durante a madrugada. A mínima na cidade de Imperatriz é de 26 e a máxima é de 34 graus. Na cidade de Caxias, calorão, o céu, pelo menos para a previsão de hoje, é parcialmente nublado, a claro, sem previsão de chuva lá para a cidade de Caxias, mínima de 24, máxima de 38 graus, como eu disse, calorão na cidade de Caxias. Outras 3 cidades no interior do estado, a gente vai acompanhar aqui na tela. Começamos pelo município de Bacabal. Bacabal, previsão para hoje de céu claro, parcialmente nublado, sem previsão de chuva também para o município de Bacabal, mínima de 25, máxima de 38 graus, também calorão lá na cidade de Bacabal. Balsas, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco isolado. Para esta terça-feira lá em Balsas, a mínima de 28, a máxima de 36 graus. E para finalizar, a previsão do tempo de hoje, Barra do Corda, céu parcialmente nublado a claro, sem probabilidade de chuva também lá para a cidade de Barra do Corda. A mínima é de 25 e a máxima de 37 graus. A previsão para esta terça-feira, agora 7 horas e 30 minutos. A gente segue aqui com mais informações no Bom Dia Maranhão e será realizado hoje aqui na capital o seminário de mobilização da campanha nacional de vacinação contra o sarampo 2019. Nice Ribeiro está de volta aqui no Bom Dia Maranhão e tem os detalhes. Nice, é com você. Oi, Eduardo. Então, esse seminário vai acontecer daqui a pouco, a partir das 8 da manhã, e envolve as principais cidades da Grande Ilha, né? São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar e também Alcântara. Na programação desse seminário vão ter apresentações sobre manifestações clínicas, aspectos epidemiológicos, controle e monitoramento da doença, e um dos principais temas discutidos durante esse evento vai ser o papel da atenção básica no controle dessas doenças. O sarampo, o surto de sarampo, né, que continua aumentando em todo o país. Aqui no estado do Maranhão, 4 casos da doença foram confirmados, mas sem registros de óbito. Esse número pode aumentar de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, já que 6 resultados positivos, né? A vigilância laboratorial detectou exames que foram solicitados, então 6 casos positivos para o sarampo no estado. De acordo com o novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram solicitados aqui do estado do Maranhão 46 exames. Então, desses 46 exames laboratoriais que foram solicitados, 5 estão na triagem, 11 em análise, 30 foram liberados e 6 deram positivos, mas de
de acordo com o Ministério da Saúde, isso não significa que essas pessoas estejam de fato com sarampo. Isso ainda vai precisar ser investigado. A gente aproveita também para reforçar a campanha de vacinação que acontece agora no mês de outubro. Essa campanha ela vai ser dividida em 2 etapas. A primeira etapa acontece do dia 7 ao dia 25 de outubro e o público-alvo são crianças de 6 meses até menos de 5 anos, até menores de 5 anos de idade, e a segunda etapa de 18 a 30, que o público-alvo são as pessoas de 20 a 29 anos. Eduardo. Ok, Nícia, obrigado pelas informações. Encontro acontecendo hoje aqui na capital São Luís. A Secretaria Estadual de Saúde tem feito a sua parte, né? Mas é necessário também o engajamento das pessoas, tem feito a sua parte na questão do controle, aí, o planejamento para manter esse controle. O não avanço do sarampo aqui no estado do Maranhão, são muitos casos em todo o país, também tem casos aqui no estado do Maranhão, a Secretaria Estadual de Saúde fazendo a sua parte, mas é necessário, claro, o engajamento da população. Agora, 7h33, hoje no Dia do Idoso, um índice preocupante. Na Defensoria Pública do Estado, mais de 1.000 casos de violência contra o idoso já foram registrados. Segundo dados da Defensoria Pública, de janeiro a agosto deste ano já foram registrados mais de 1.000 agressões contra pessoas na terceira idade só na capital maranhense. Essa data de 1º de outubro, muito mais do que comemoração ao Dia do Idoso, é mais uma data para conscientização em relação à situação do idoso, né? Principalmente essa questão de violência contra a pessoa idosa. Então, assim, nesse quesito, a gente não tem muito o que comemorar, né? Porque a gente sabe dos números, são alarmantes dessa questão da violência contra a pessoa idosa. Os bairros Cidade Operária, Centro, Anjo da Guarda, Vila Palmeira e Maracanã têm registrado o maior número de denúncias contra idosos. Entre elas, psicológica, negligência e abuso financeiro. A titular da Delegacia do Idoso, Igliana Azulay, revela um dado preocupante. É que, na maioria das vezes, a violência é praticada pelos próprios familiares. A falta de cuidado da família com esse idoso, né? A falta de respeito, a falta de valorização, que acaba culminando com a violência, né? Então, são os crimes de maus tratos, os crimes de lesões corporais, a apropriação dos proventos dos idosos. Esses são, assim, os mais comuns. Até 2050, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos deve chegar a 2 bilhões, o que representará 1/5 da população mundial. No Brasil, a previsão é que a quantidade de idosos vai ser maior que o total de crianças de 0 a 14 anos. E para diminuir o número de violência contra eles, a delegada alertou que é preciso denunciar esse tipo de violência, que pode ser feita através do Disque 100. Mesmo com a dura realidade da violência contra os idosos, são eles que nos dão grandes lições de vida. Todo mundo merece respeito, compadre, né? E principalmente o idoso. Que deve ter respeito pelo idoso e pelos outros também. Eu estou muito feliz com a idade que eu tenho, porque eu acumulei experiências, eu acumulei uma série de fatores que me ajudaram a viver melhor. Hoje, eu me considero muito melhor do que quando eu tinha 16 anos, é evidente. Envelhecer com saúde, né? Isso que é importante. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil, em 2016, tinha a 5ª maior população idosa do mundo. E em 2030, o número de idosos ultrapassará, olha que dado, o total de crianças entre 0 e 14 anos de idade. Agora são 7h36 e para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o promotor do idoso, José Augusto Cutri, aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão. Muito bom dia, promotor. Bom dia a todos que estão ligados no Bom Dia Maranhão. Bom dia, promotor. Obrigado pela sua presença. A gente começa com essa citação desse último entrevistado nosso, ele disse que se sente até melhor. É importante a pessoa, o senhor costuma até dizer já em outras oportunidades, a gente conversando, sobre essa questão de envelhecer com saúde e que é muito importante. Você se tornar uma pessoa idosa é um motivo de felicidade, né? Importante é você aceitar a velhice, que essa é a grande dificuldade que ainda a nossa população tem. Até porque nós fomos incentivados a achar que o Brasil sempre é um país de jovens. E essa situação está modificando até pela pesquisa que vocês acabaram de mostrar. Quando alcançarmos daqui a 10, 15 anos, que o número de idosos será maior do que pessoas de 0 a 14, o Brasil será reconhecido como um país de velhos, um país de idosos. Esse é o índice de envelhecimento mundial. E isso implica de uma série de situações, tanto pelo poder público como pela iniciativa privada,
e até a própria pessoa, como ele disse. A primeira coisa é se aceitar. Nós temos que entender que a velhice é uma fase vitoriosa da vida. Se você envelheceu, você ultrapassou várias fases, desde o seu nascimento, a primeira infância, a adolescência, a fase adulta, e você conseguiu, pela graça de Deus, chegar na velhice. Como aquele senhor acabou de dizer, ele se sente muito bem. Não só apenas envelhecer, mas envelhecer bem, envelhecer ativo, envelhecer com autonomia, com independência, ser dono da sua vida, fazer aquilo que você acha que é interessante para você mesmo. Não ficar naquela dependência total de pessoas que o cercam, principalmente os familiares. Agora a gente viu aí a entrevista também da delegada, que é responsável pelos crimes praticados contra as pessoas idosas. A gente tem um senhor que é um representante do Ministério Público. Atualmente é uma rede, não é isso, promotor Augusto Coutrin? É uma rede que atende aí os casos, tanto na prevenção de casos como esse, quanto aí na questão do tratamento, não é isso? Existe a rede de proteção à pessoa idosa aqui no Maranhão. Ela é formada por diversos órgãos. E dentre esses órgãos nós temos os órgãos chamados órgãos de controle, que é o combate efetivamente aos crimes contra as pessoas idosas. É a própria Defensoria que estabeleceu aquela estatística, a Delegacia de Polícia, a Promotoria de Justiça, os conselhos. Então, quando chegam essas denúncias, nós somos responsáveis por alcançar aquele criminoso e levá-lo às barras da justiça, levá-lo até a punição, e que isso não sirva somente como punição, mas que seja por um caráter preventivo, um caráter pedagógico, em saber se você violentar, se você praticar uma violência contra a pessoa idosa, você certamente será alcançado pelo braço da justiça e será punido. Doutor Augusto Coutrin, eu vou interromper rapidamente aqui a nossa entrevista, porque a gente vai até Imperatriz, onde o Dia Nacional do Idoso também será lembrado. Isabel Gomes tem mais informações. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal Bom Dia Maranhão. Aqui em Imperatriz, a programação do Dia Nacional do Idoso começa daqui a pouco. Este ano a campanha trabalhou a temática Saúde Mental da Pessoa Idosa. É preciso saber viver. As atividades alusivas começaram ainda no dia 23. De lá para cá, foram palestras, multirões de saúde, ações que mobilizaram pontos de apoio que ajudam a pessoa idosa, como o Lar São Francisco, aqui na cidade. Em todas essas atividades, os palestrantes que fazem parte do Conselho Municipal da Pessoa Idosa levaram os números de casos de violência contra idosos. Entre esses números, foram contabilizados pelo CREAS, que em 2017 registrou 151 casos de violência contra idoso. Em 2018, foram 196 registros. E em 2019, de janeiro até agora, foram 163 casos. E logo mais, às 9 horas da manhã, na OAB aqui de Imperatriz, acontece um dia de homenagens pelo Dia Nacional do Idoso. E nossas equipes de reportagem aqui de Imperatriz vão acompanhar essa programação e repassar as informações de tudo que aconteceu durante a nossa programação. Isabel Gomes, de Imperatriz, para o Bom Dia Maranhão. Ok, Isabel, obrigado também. Programação recheada lá na cidade de Imperatriz. Promotor, a gente retorna aqui com o promotor Augusto Coutrin, promotor do idoso. Essas atividades, essas ações, inclusive a gente percebeu na informação trazida pela Isabel que tinham jovens assistindo essas ações. É importante garantir essa interação entre essas várias faixas etárias, não é isso? Importantíssimo. Primeiro eu quero parabenizar todos os idosos, né, no Brasil, no Maranhão, no mundo, porque hoje é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, o Dia Nacional e o Dia Estadual da Pessoa Idosa. Este dia foi criado para uma reflexão, para estes debates, e essa intergeracionalidade, né, gerações diferentes, trabalhando essa comunicação é de fundamental importância. É importante que se frise, que se diga que não é casos cada um na sua caixinha ou cada um no seu quadrado. Pelo contrário, tem que haver essa interação, tem que haver essa troca de saberes, essa troca de sabedorias, porque é assim que nós crescemos, tanto a pessoa idosa como o próprio jovem. O idoso também não pode se portar achando que não precisa mais conhecer, porque nós aprendemos que enquanto vivos formos, nós estamos aprendendo, nós estamos cada vez conhecendo mais. O contrário significa arrogância, quando você acha que já sabe tudo. Então isso é fundamental quando a gente vê jovens junto com adultos, junto com crianças,
Isso é muito interessante e isso é uma convivência saudável e nós vamos ter uma sociedade melhor ainda. Tá, promotor, em relação a essa questão, só para a gente encerrar, ainda tem muitos casos, acho que a grande maioria dos casos de crimes que acontecem dentro da própria família, né? É importante dizer que sobre esses números, eles estão aumentando porque realmente a violência sempre existiu. Esse é o panorama que nós temos. Mas é importante frisar também que esses órgãos de controle, de combate à violência, eles estão mais próximos da sociedade. O idoso se sente mais com segurança de denunciar. E como os casos, em sua maioria, quase em sua totalidade, acontecem dentro dos lares, ou seja, intramuros, de algo sagrado. O que dificultaria mais a denúncia, a investigação, né? Isso, dificulta tudo, porque você imagina uma mãe, um pai, um avô, uma avó denunciar o próprio filho, o próprio neto, então existe uma dificuldade. Eis a razão dos profissionais de saúde identificarem sinais de violência, os vizinhos, aquelas pessoas que estão próximos daquele idoso que nunca mais se viu, onde está fulano. É importante perguntar, é importante saber. E mais importante ainda é que não fique em silêncio. Denuncie, traga a estes órgãos de controle, que eu volto a repetir, a Promotoria de Justiça e Defesa da Pessoa Idosa. Tem o número da ouvidoria, não é isso, promotor? Nós temos, foi falado para o delegado, disse que 100, mas nós temos um instrumento aqui no Maranhão, que é a ouvidoria do Ministério Público, 0800 98 1600, que é bem mais rápido chegar aos promotores para fazer esse combate. Então aqui a gente recebeu aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão o promotor Augusto Coutrin, promotor do idoso, que é sempre uma satisfação muito grande debater sobre a questão da pessoa idosa, as políticas, os avanços, os desafios. Muito obrigado pela sua presença, promotor. Eu agradeço mais uma vez o convite. Parabéns à TV Difusora por não ter ficado em silêncio em relação a este dia, trazer esse tema tão importante e parabenizar mais as pessoas idosas desse nosso país. Esse tema que envolve muitas pessoas, que vai envolver muito mais a cada ano, já que está crescendo a população idosa aqui do Maranhão, do Brasil como um todo. Obrigado, promotor. E agora são 7h44. Aqui no Bom Dia Maranhão a gente segue. No próximo bloco, o deputado fala sobre confusão que se envolveu no interior do estado. Deputado Josimar de Maranhãozinho, os bastidores da política com o John Coutrin é um dos temas que o John Coutrin vai trazer aqui para a gente, mas novo terminal do Cujupe vai contar com uma rodoviária com linha para o município de Pinheiro. A gente volta já já aqui com o Bom Dia Maranhão. Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora, agora 7h47 e o governo do estado apresentou à imprensa o novo terminal do Cujupe. A obra custou aos cofres públicos cerca de 13 milhões de reais. O terminal vai contar com uma importante novidade, uma rodoviária com linha para o município de Pinheiro. Há 20 anos, Regina vende produtos no terminal do Cujupe. É daqui que, há todo esse tempo, ela tira o sustento da família. Daqui que eu criei meus filhos. Estão terminando de criar, agora já estou criando meus netos. Tudo daqui, tudo que eu tenho, que eu construí, foi tudo daqui. E até hoje estou aqui. Antônio tem uma história de vida parecida. Agora conta também com um espaço mais adequado para trabalhar. Para mim isso aqui é um dos melhores terminais que tem no Brasil hoje, até porque nós não sei nem se não é do mundo. Assim, porque até uma farmácia colocaram aí dentro, aí uma farmácia trabalhador. Como eu sempre falo para eles aí, eu digo, olha, eu como cidadão brasileiro, maranhense e principalmente alcantarense, eu estou orgulhoso com o terminal. Isso aqui foi muito bom. É que todo o terminal do Cujupe foi reformado. A obra, orçada em mais de 13 milhões e meio de reais, garantiu nova estrutura, adaptada e acessível. E serviços como boxes, um posto do Viva Procon, central de atendimento ao turista e internet gratuita. Além do terminal portuário, o espaço conta agora com uma estação rodoviária. Uma linha do Expresso Metropolitano deve ser criada, interligando com a cidade de Pinheiro. O aeroporto de São Luís, rodoviária de São Luís, terminal da Ponta da Espera, passageiro cruza. E aqui no terminal rodoviário do Cujupe, ele já pega o Expresso Metropolitano para Pinheiro, por exemplo, e aí também o transporte alternativo regulamentado pela NOV para os outros municípios da Baixada. Pelo terminal circulam cerca de 1.800.000 passageiros e 330 mil veículos todos os anos. A expectativa é de que esse fluxo aumente. Quem usa o sistema aprovou as mudanças. Apesar de fazer tempo que eu não venho aqui, eu achei bem legal aqui, bem confortável, bem tudo organizadinho.
Ficou excelente. Conforto, segurança, tá tudo beleza. Aqui tá tudo beleza, tá bom demais, né? Ventilado. Mas acabou com dizer que não presta, tá bom demais, meu patrão. Aqui tá num ambiente mais favorável que a vez da própria na casa da gente. Pois é, são milhares de pessoas, né, que passam pelo Cujupe, aqui também pelo Terminal Ponto da Espera, com destino à região da Baixada Maranhense. A gente segue falando de política aqui no Bom Dia Maranhão, já está aqui comigo o John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa com uma pauta nacional, que foi uma carta aí que foi divulgada, que foi escrita pelo ex-presidente Lula, que se encontra preso e que disse que vai continuar preso, que quer a liberdade total, não quer a progressão para o regime semiaberto, né? É, exatamente. Referente a essa progressão, que ele já tem direito, Eduardo, já tem direito a essa progressão de regime, ao regime semiaberto, porque ele já cumpriu 1/6 da pena, o ex-presidente Lula. Mas ontem ele divulgou essa carta, né, disse que não troca a dignidade dele pela liberdade. O que acontece? O ex-presidente está, né, relutando em aceitar esse pedido do próprio Ministério Público Federal. Primeiro ponto, é um pedido do MPF, Ministério Público Federal, dos procuradores da Lava Jato, que fizeram esse pedido, já que o ex-presidente tem esse direito. Ele tem dito que não aceita, né? Alguns magistrados aí têm opiniões díspares em relação a isso. Alguns acreditam o seguinte, que ele é obrigado, né, a cumprir e progredir para o semiaberto, ou seja, o que seria esse semiaberto? Seria de manhã ele trabalhava e à noite ia para a prisão. É claro que poderia também haver uma possibilidade de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. A tornozeleira ficaria a critério, isso aí não seria obrigado. Mas a progressão para o regime semiaberto, aí alguns magistrados, juristas acham que ele tem que aceitar. Outros não, entendem que é um direito do preso querer ou não querer o regime semiaberto. É uma inversão de lógica, né? Porque a maioria dos presos querem a progressão do regime, e o Lula é o contrário, porque ele quer provar aí, Eduardo, a inocência dele. Outro detalhe é o seguinte, a defesa acredita na anulação do processo dele no julgamento que deve ocorrer em novembro no STF, relacionado à parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e também dos procuradores. Então eles vão trabalhar nessa possibilidade, nessa hipótese, né, de anular as sentenças, as condenações do Lula no STF. Aí só assim, né, ele poderia sair da prisão de forma que fosse inocentado. Então é isso que a defesa do Lula acredita neste momento em relação ao caso dele. Outros avaliam também que é uma questão política, que está mais preocupado com as eleições, até porque o Lula, nessa condenação dele, né, se ele fosse, ele cumprindo a pena dele, teria mais 8 anos de inagibilidade, ou seja, ele foi condenado a 8 anos e teria mais 8 anos, só poderia ser candidato algo em torno de 2035, mantida essa condenação. Essa é a primeira condenação dele do triplex. Ainda há uma condenação em primeira instância em relação ao sítio de Atibaia, que também eles avaliam, né, que pode ser anulada, até porque esta decisão recente do STF, em que réus, né, delatores e delatados, os delatores aí, os delatados, só poderiam apresentar alegações finais por delatores. Então, essa é uma possibilidade também da defesa do ex-presidente Lula. O fato é que a Lava Jato está rendendo muita discussão dentro do Supremo Tribunal Federal, né, John? Exato. John, agora a gente volta aqui para a política local. A gente, inclusive, com exclusividade, eu acompanhei também a entrevista do deputado Josimar de Maranhãozinho, que se envolveu em uma confusão neste final de semana no interior do estado, e o deputado Josimar de Maranhãozinho, deputado maranhense, deputado federal maranhense, ele conversou com vocês a respeito desse assunto e outros assuntos ontem no programa Ponto e Vírgula, não é isso? Isso. Ontem, no final da tarde, 6 da tarde, no programa Ponto e Vírgula da Difusora FM, ele explicou essas imagens que circulam, né, nas redes sociais, em que ele aparece na cidade de Araguanã, essas imagens na cidade de Araguanã, Festival do Peixe. E ali o deputado Josimar aparece batendo muito forte no carro dele, né, discutindo por conta, segundo o deputado Josimar, a versão apresentada por ele, de que os seguranças trataram mal, né, uma fã, uma pessoa no show, né, trataram mal, ela queria autógrafo do cantor. Tirar foto, essas coisas todas. E os seguranças agiram com truculência e falta de educação em relação a esta pessoa. E o deputado Josimar disse que se sentiu, né, no sentido de defender essa fã
e ficou indignado com a conduta, portanto, dos seguranças. Portanto, ele disse que esta foi a reação dele. Na outra imagem que aparece ele discutindo com o prefeito da cidade, Araguanã, que é um aliado dele, ele afirma que foi porque ele já queria ir embora da festa, não queria mais ficar, e o prefeito queria que ele permanecesse no local. Então, essa foi a alegação dele. Além disso, claro, ele tratou da questão política. Ele disse o seguinte, primeiro ponto, em relação às eleições da capital de São Luís, disse que o PL só tomará uma decisão depois de conversar com o governador Flávio Dino, ou seja, se apoiará Duarte, se apoiará Eduardo Brade, Rubens Júnior, só depois de uma conversa com o governador Flávio Dino. Que é uma legenda importante, né, John? Claro, o PL. E tem conversado com os partidos, que é normal. Isso. Além disso, ele acrescentou, ele revelou, aí também é um ponto e vírgula, que fez um convite ao deputado federal Gil Coutrin, que hoje está no PDT, mas pode sair do partido e ir para o PL. Esse convite foi revelado pelo Josimar e disse que aguarda apenas, né, uma posição do deputado Gil Coutrin para a saída dele do PDT e se filiar ao PL. Diz que o partido está de portas abertas, inclusive já tem o aval da direção nacional. Por fim, ainda disse que não conversaria com o PSC em relação às eleições, porque o PSC é um partido muito pequeno. Claro, óbvio, ele está dando um recado ao Aloysio Mendes, que agora comanda o PSC, e que é desafeto dele, né? O Aloysio é desafeto do Josimar. Deputado federal maranhense também pelo PSC. Exatamente. Portanto, essa foi o resumo da entrevista do deputado Josimar diante da grande repercussão dessas imagens ontem nas redes sociais. Tá, o Gil Coutrin, que teve sua relação um tanto estremecida aí com o PDT por conta aí de votações que aconteceram no Congresso, e é uma liderança política de São José de Ribamar, aqui na região metropolitana. Obrigado, John. Amanhã você está de volta. Amanhã está de volta. Tá, o John Coutrin que está, às vezes, às 18 horas, no programa Ponto e Vírgula, na Difusora FM, debatendo os assuntos da política. Agora, 7h56, na cidade de Imperatriz, o serviço de ecoterapia completou 10 anos de bons resultados. Mais de 600 crianças já foram atendidas pelo projeto. Confira na reportagem de Jaqueline Teixeira. A gente sabe que o cavalo é um grande companheiro do homem, mas a relação do cavalo com as pessoas pode mudar também a vida delas. Essa menininha linda e sorridente é a Heloísa. Ela tem 5 anos e nasceu com paralisia cerebral. Ela quase não movimenta as pernas, mas desde o começo do ano na ecoterapia, o tratamento já trouxe bons resultados. Ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. É uma relação especial que traz resultados perspectíveis, melhor postura e equilíbrio, desenvolvimento da coordenação motora, estimulação da sensibilidade tátil, visual e auditiva, integração social são alguns deles. A interação é a melhor possível, independente da patologia, todos eles gostam muito de vir. A gente trata muito bem, não só pela parte profissional, mas porque essa equipe, eu costumo falar que ela parece que ela foi escolhida a dedo para trabalhar aqui. Os profissionais gostam muito das crianças mesmo, interagem muito bem, tanto com os praticantes quanto com os pais. A gente faz de tudo para que eles tenham os melhores resultados possíveis. Neste centro de ecoterapia em Imperatriz, tem muitas histórias de superação, como a da Michele. Ela tem 37 anos e foi diagnosticada com a esclerose múltipla aos 17, uma doença neurológica que faz com que as células do próprio sistema nervoso central provoquem lesões cerebrais e medulares. E na ecoterapia, a Michele vem há 1 ano, tendo mais autoestima e sentindo mais os movimentos do corpo. Praticamente tudo que assim, com 1 ano de ecoterapia, né, eu estou fazendo praticamente tudo que pessoas com mais de 1 ano fazem, eu estou fazendo. Legal, importante iniciativa, né? E uma última informação, a banda Nova Luz de Brasília realizará um show beneficente hoje às 20 horas no Teatro Arthur Azevedo. A renda do show será revertida para o Lar de José e Pouso, Obras Sociais. A apresentação tem um apoio do Sistema Difusora de Comunicação. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima terça-feira. A gente está de volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Nosso encontro marcado, eu espero vocês. Até lá.